Galera, eu vou compartilhar meus slides e talvez vocês se assustem logo de cara, tá? Então, vou compartilhar e vou deixar 5 segundos. 5 segundos. Pronto, bugou o cérebro, né? O que tem a ver análises financeiras com essa imagem? Seguinte, se eu te perguntar quem está vencendo essa luta, você vai saber responder? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Não sei se quem aqui deve ser luta olímpica, não sei o nome dessa luta aí, mas se tiver algum especialista, talvez até saiba quem está ganhando, tá? Mas qual que é o grande ponto? Isso aqui é uma fotografia da luta. Você não consegue necessariamente saber quem está ganhando essa luta. Por isso que para análise financeira, o importante é a gente sempre analisar o filme completo, né, de preferência. Quanto maior esse filme for, melhor. Então, se a gente estivesse assistindo um filme dessa luta e chegasse até o final, a gente saberia quem de fato ganhou essa luta. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de análise financeira, tá? E aí a gente vai para o relatório de fluxo de caixa. De novo, a gente já falou daquela sequência, né? De receita, custo variável, despesa fixa, movimentação não operacional, investimento e movimentação não operacional. Agora vai ficar claro por que precisa dessa divisão. Porque quando a gente fala da estrutura perfeita do fluxo de caixa, ele começa da seguinte forma: tem receita de vendas, show de bola, não tem muito segredo, receita de vendas ali. Aí, de verdade, agora peguem um papel e anotem, tá? Porque se você não quiser usar o Yampa, quiser usar qualquer outro sistema aí, use, mas tem que ter essa estrutura aqui, tá? Então, de novo, anote para ver se o sistema que você usa vai ter isso. Receita de vendas, menos custos variáveis. Então, as duas primeiras categorias que a gente já explicou. Agora vem um conceito extremamente importante. Eu quero que vocês anotem o que eu vou te falar, vou falar qual que é agora, e façam um asterisco ou uma flechinha nele, porque essa é uma das coisas mais importantes que você precisa analisar no seu dia a dia do seu negócio, que é a margem de contribuição. E por que ela aparece exatamente aqui? Porque a margem de contribuição, ela é, cadê aqui a caneta? Ela é receita menos custo variável. Simples assim. Muita gente fala: meu Deus, Alex, eu já ouvi falar sobre margem de contribuição, mas eu não sei calcular, não sei como calcula, não sei como calcula, como que eu vou calcular, meu Deus, você não vai saber calcular porque não tem essa divisão. Se tem essa divisão de receita e custo variável, é só isso. Margem de contribuição, receita menos custo variável. Então, um exemplo: você vendeu 10 mil reais, tá? 10 mil reais. 10 mil reais aqui. Puta que pariu, vai ficar horrível esse negócio. 10 mil reais aqui. O que Não vai faz acontecer? isso, Alexandre. Você tem um software aí, você tem tanto Eu recurso, o eu cara não vai vou querer seguir. desenhar no PowerPoint. Eu não Pelo vou amor de seguir aqui, Deus. não. Depois eu mostro no software, vai ficar mais bonitinho. Mas quando você tem receita e custo variável, você tem a margem de contribuição. Então, vou mostrar no software, inclusive. Senão vai ficar. Eu juro que eu tentei mostrar ali, tá? Vou mostrar aqui no próprio fluxo de caixa. Tá? Então, vou mostrando o como deve ser e vou mostrando exatamente aqui e vou deixar até aqui, ó, diminuidinho, tá? Então, ó, eu tenho receita e eu tenho meu custo variável. A diferença disso é minha margem de contribuição. Então, se você teve 230.930 em receita, vou pegar só o realizado aqui para a gente não ver o previsto. Alguém perguntou se tem a comparação de previsto e realizado. Está exatamente aqui, tá? Agora está só no realizado. Então, se eu tenho 230.930 reais e 30 centavos menos 69.478, eu tenho 161 mil de margem de contribuição, beleza? Então, essa é a margem de contribuição. Por que tem esse nome, Alex? Porque ele vai contribuir para pagar a sua despesa fixa. Então, pensa comigo. Às vezes você tem lá, pô, entrou 230 mil reais, tô rico, tô milionário. Não, 69 mil já vai só por você ter recebido 230 mil, 70 mil já foi para o saco. Isso representa 30%. Então, 30% da receita, e de novo, aqui eu estou falando nesse exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo, no seu negócio vai ser outra coisa. Então, 30% do que entra já vai de custo É variável. só, Brunão, tira o Alex da câmera e deixa só o Yampa na tela toda. Boa. E também dei um F11 aqui, tá só o IAMP agora. Então, aqui já tem 30% só de custo variável.
Aí depois da margem de contribuição, vem a despesa fixa. Lembrando, despesa fixa é aquilo que faz parte da estrutura, aluguel, salários e assim por diante. Aí logo depois já vem uma informação também mega importante, que é o nosso lucro operacional antes dos investimentos. Aqui eu quero saber se a operação da minha estrutura é positiva. Vamos voltar aqui no fluxo de caixa. Ó. Então, a minha margem de contribuição é 161 mil, não é? Só que, cara, de despesa fixa, eu tenho 141 mil reais. Olha só, essa empresa, recebi 230 mil. Olha como a clareza é importante. Recebi 230 mil, tô feliz demais. Só que 30% disso já foi para custo variável e 61% já foi para despesa fixa. O nosso lucro operacional antes de qualquer investimento já está na casa de menos de 10%, 20 mil reais. Tá? Então, pô, entrou 230 mil, mas só está sobrando 20 mil aqui. E aí, depois disso, dos lucros operacionais antes dos investimentos, vem os investimentos. E aí, de novo, relembrando a categoria de investimento. Investimento é aquilo que não faz parte da estrutura, você investe pensando em ter algum retorno. Pode ser um investimento em marketing, pode ser um investimento em consultoria, em cursos, numa ferramenta tipo Yampa, diga-se de passagem. É algo que aquilo vai te trazer retorno para o seu negócio, tá? Depois dos investimentos, aí tem essa outra aqui de lucro operacional. O lucro operacional, aí sim, ele mostra se a operação do seu negócio como um todo é lucrativa. Então, olha só esse exemplo aqui. Em janeiro, ele teve 18 mil de lucro operacional, 8%. Em janeiro, até que foi lucrativo. Pouco, 8%, mas foi. Mas olha em fevereiro, menos 8%. Então, deu um prejuízo ali de menos 3%. Percebe como isso vai ficando mais fácil de você enxergar? Muita gente fala assim, eu não sei se eu tenho lucro ou não. Está aqui. O que vai te mostrar se você teve lucro ou não é o seu fluxo de caixa, tá? Depois que a gente faz do lucro operacional, e de novo, essas informações que estão em azulzinho aqui, ó, coloquem um asterisco. Por quê? Porque essas informações é o que você precisa olhar todo mês. Aquilo que você vai chegar no dia 1º de cada mês, você vai analisar o mês anterior, você vai analisar exatamente essas informações. Aí, entrada não operacional, vem logo depois de lucro operacional, que é aquele exemplo que a gente deu de entradas e saídas de empréstimo. Ele não pode estar dentro da estrutura, porque imagina lá, imagina que aqui no mês de fevereiro eu estou tendo um prejuízo, não estou? De menos 8. Mas sei lá, imagina que em fevereiro eu peguei um empréstimo de 50 mil reais. Cara, se eu colocar esse empréstimo aqui em cima, em receita, o meu lucro vai ser positivo, ele vai estar mentindo para mim. Por isso que ele precisa estar abaixo do nosso lucro operacional, tá? Porque aí depois disso a gente tem entradas e saídas não operacionais e aí o nosso resultado líquido. E aí olha o exemplo dessa empresa aqui. O resultado líquido dela foi menos 63 mil em fevereiro, tá? Vamos analisar janeiro, porque janeiro é mais legal. Janeiro teve um lucro operacional de R$ 18.612, de 8%, e aí um resultado líquido de menos 35. Então, olha só, imagina que você quer se tornar um consultor financeiro. E aí você pega esse caso para analisar só janeiro, esquece os outros meses. Imagina que janeiro já é um compilado. Pensa comigo, quais são as informações que são mais representativas aqui? Custo variável de 30%, dependendo do setor, pode ser alto. Mas por cima, se você não sabe se é alto ou não do setor, não é o que mais chama atenção. O que mais me chama atenção, 61% de despesa fixa e a movimentação não operacional. Olha só, foi de menos 54 mil. Então, o que, que eu faço? Pô, eu vou entrar aqui, só vou dar o exemplo das movimentações não operacionais. Vou entrar aqui e vou analisar onde que está sendo o problema. E olha só aqui, ó. Olha só, e eu jurava que eu achava que eram empréstimos, e não é tanto empréstimo assim. Olha só, tem dois grandes problemas. Tem, primeiro, uma outra saídas não operacionais, que a gente não sabe o que é, então a pessoa deveria ter anotado de forma certa aqui. Mas aqui tem distribuição de lucros de 25 mil. Como que você vai distribuir 25 mil de lucro se você teve 18 mil de lucro, meu filho? Ó, todo mês aqui, ó, 24, 25, 27, 24. Como que você vai distribuir isso se você não está tendo isso de lucro?
E aí tem um aqui que é bem representativo, que são juros bancários por atraso. 11.000, 12.400, 14.400. Então, esse é o resultado final de toda essa base de controle financeiro que a gente fala. Você precisa ter essa claridade no seu negócio. Se você não tiver isso, você está simplesmente no escuro. Tá? E é óbvio que aqui a gente poderia se estender um pouco mais, poderia comparar janeiro, fevereiro e março, poderia fazer um comparador de períodos aqui e analisar períodos, que eu vou deixar inclusive para o Renan. Renan, você vai conseguir fazer agora o case? Como que vai ser? Tu que manda, meu jovem, tu que manda. Manda o case aí, manda o case aí. Só antes do case. Galera, tá aí. Tá vivo ou não tá? Se tiver vivo, manda um case. Se vocês estiverem meio mortinho, fala assim, soninho. Mas manda aí se vocês querem case ou se estão com soninho, por favor. Se vocês estiverem com soninho, eu trago daqui a pouco a Marina aqui para chorar no ouvido de vocês. Vocês vão ver se vocês vão dormir. E aí, Renan, pode tocar o case, então. Você se pergunta se a galera quer o case, aí você não quer saber da resposta também. É óbvio que eu sei a resposta, velho. A galera aqui é ponta firme pra caramba. Entendi. Vou aproveitando aqui, ó. Essa análise que você está fazendo agora é de caixa? Sim, resultado de caixa, tá? Não vou explicar muito a diferença entre caixa e competência aqui, mas sim, é o resultado de caixa. Isso. Lembrando, a gente vai até às 11, se vocês estiverem no pique, a gente vai mais tarde. Eu tô no pique. Eu não tenho bebê recém-nascida para criar, o Brunão tá sem o que fazer em Boston, né? Se o Alex tiver que ficar com a Marina no colo, eu topo. Case, beleza. Então, seu Alexander. Antes do case, Renan, só coloca a tela de novo do fluxo de caixa que a galera tá pedindo para tirar um print. Ali do slide onde mostra o formato do fluxo de caixa. Aqui. Então, compartilhando minha tela. Então, aqui está a estrutura ideal, né? Perfeita do fluxo de caixa. E reforçando, tá? De volta, a gente não está falando mal, mas a gente está deixando presente que, infelizmente, a maioria dos softwares não segue essa estrutura. É uma das nossas grandes críticas ao nosso setor, beleza? Anota aí. Lembrando, galera, a gente tem uma porrada de coisa ainda, a gente vai voltar várias vezes nessa estrutura aqui, tá? Eu sei que, principalmente para quem está começando agora, ou nunca teve contato com isso, não queira passar no vestibular de física estudando uma única vez. Tá? Então a gente vai repetir várias vezes, inclusive ao longo dessa semana, a gente vai colocar alguns conteúdos extras para ajudar vocês. Beleza? Portanto, estudo de caso. Pega essa. De prejuízo de 2,4% para um lucro de 22,1%. O cara saiu de menos 2,4% de resultado para mais 22,1%. Caso real, empresa real. Isso aqui, abri a empresa errada, muito bem, acessar outra empresa, que beleza, ao invés de abrir a empresa certa, abri a empresa errada, mas essa eu acho que eu tenho acesso, né? Agora fiquei com medo se eu posso acessar de noite ou se o patrão não deixa. Vamos ver. Isso aqui é a empresa de comunicação visual. Essa empresa, cliente da ForBlue, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou direto para o comparador de períodos, tá? Isso aqui é uma análise extremamente importante que você precisa fazer. Eu peguei esse exemplo, eu dei uma aula ontem, segunda-feira, e peguei o primeiro trimestre dessa empresa. Aqui eu vou fazer diferente. Ele está com dados completos de 2019, tá? Então a gente está preferindo dados de ano fechado. Então eu vou pegar 01 de 2019, e lembrando, isso podia ser de um mês, 2 versus 2 meses, 6 versus 6 meses, enfim. De 1 de 2019 a 4 de 2019, primeiro quadrimestre versus último quadrimestre dessa empresa. Então, ó, 1 de 2019 a 4 de 2019 versus 09 de 2019 até 12 de 2019, beleza? Então eu quero comparar período A versus período B.
E aí eu clico aqui e ele puxa as informações. Eu vou recolher todo o fluxo de caixa aqui e eu quero primeiro que você veja, ó, a primeira linha que mostra no Yampa é justamente o lucro operacional. Veja, no primeiro quadrimestre o maluco estava com menos 2,4%. E em menos de um ano, né, ao longo dos anos, no último quadrimestre, ficou com uma média de 22,1% no último quadrimestre. Como que o cara aumenta 1.321%? Aí aqui já vem dois assuntos técnicos, tá? Bem pontual. Esse AV significa análise vertical. Análise vertical é o percentual, é quanto cada conta representa do meu faturamento. Meu faturamento é 100%. Todo o dinheiro que entrou é sempre 100% do dinheiro que entrou. Aí cada conta delas vai representar um determinado percentual. Beleza. O AH, análise horizontal, é o quanto que cada conta aumentou de um período para o outro. Então, veja, aqui, por exemplo, ó, o meu custo variável de 18.478 por mês foi para 18.871 por mês. Ele aumentou em 2%. Esse aqui aumentou em 45%, esse aqui reduziu, etc, etc, etc. Ok? Então, você tem que analisar a representatividade das contas, que é essa análise horizontal, e o quanto que elas aumentaram ou diminuíram de um período contra o outro, ok? Lembrando, Brunão, de deixar a tela cheia aqui. Deixa eu dar um F11 aqui também. Aqui, pronto, já melhorou um pouquinho a visualização. Então, veja só. Esse cara, o que ele fez, tá? Como, indo direto ao ponto, como que ele aumentou tanto o resultado dele? Primeiro, ele fez uma análise profunda, né? Como que você melhora o teu resultado? Passo 1 é entender teu número. Ele viu lá, pô, eu tô aqui, ó, meu lucro operacional tá negativo. Por que que tá negativo? E aí, né, entendendo o negócio dele, entendendo o setor dele, ele começou a perceber, pô, minha margem de contribuição está em 64%, tinha que ser mais. Minha despesa fixa está em 58%. De tudo que eu faturo, 58% vai para despesa fixa. Tinha que ser menos. O investimento estava ok, estava dentro do controle. E aí ele começou a agir. Então, por exemplo, veja só, um exemplo que me chamou muito atenção é o Prolabore dele. Ele dizia, meu Prolabore é, na média, R$ 5.000. Não é 6 mil. É 6 mil reais. Não é 5 mil, é 6 mil reais. Aí veja só no período 2, passou a ser 5 mil. É milão de diferença, galera. Quando você não separa as finanças, milão de diferença todo santo mês, 12 mil reais no ano daria essa diferença, ok? Além disso, então, indo de cima para baixo. Primeiro, veja que a receita dele aumentou em 30%. Como que ele aumentou? Melhorando o marketing dele, sim, e ao mesmo tempo reajustando o preço. Vários serviços dele, ele reajustou o preço. Olha o custo variável, olha isso. Quando você enxerga que, caramba, eu estou gastando demais com os meus fornecedores, de 30% o fornecedor dele representava 30% no início do ano. Passou a representar 22%. Renan, como é que faz isso? Eu falei lá no início, negocia com o teu fornecedor, pega teu principal fornecedor e fala, cara, eu estou comprando tantos mil por mês, por semestre de você, vamos fazer um acordo melhor, vai lá, pega a mão, o telefone, manda e-mail, enche o saco da galera e negocia esses valores, ok? Então, o custo variável dele, veja, a receita aumentou 30%. Lembra que o Alex falou que o custo variável é atrelado à receita? O custo variável diminuiu, o custo variável aumentou só um pouquinho. Olha a margem de contribuição, aumentou 45%. Nesse período, a despesa fixa, ao invés de aumentar, que é, digamos, a natureza, a despesa fixa caiu. Ele foi lá, negociou, reduziu o Prolabore, manteve a estrutura enxuta. O investimento aumentou. Isso ajudou ele a faturar mais. Como você investe mais, você fatura mais. E, por fim, o lucro operacional saiu de menos 2% para mais 22%. Tá? Isso aqui daria uma aula completa, gente. Daria só uma aula só sobre isso, só entendendo o que esse cara fez. Mas o fato é, quando você não tem essa estrutura, você fica cego. Quando você
não tem o fluxo de caixa no método correto, muitas vezes você nem sabe se a tua empresa está dando lucro ou não, você não enxerga o porquê dos resultados estarem abaixo do esperado, você não consegue enxergar claramente onde estão as oportunidades de melhoria. Ele não tinha clareza que ele estava gastando demais com o fornecedor, ele não tinha clareza de que ele estava gastando demais com o próprio salário. Ele não tinha clareza que alguns preços precisavam ser reajustados, entende? E aí você fica com aquela eterna sensação de para onde está indo o meu dinheiro? Eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. E ainda muitas vezes está focando seus esforços na coisa errada, ok? Então, por isso dessa estrutura. Caso real, empreendedor real, pessoas comuns, assim como você, saiu de um prejuízo para um lucro ideal dentro do ramo, dentro do setor dele. Mas o que ele fez? Começou fazendo tudo isso que a gente está mostrando para vocês, ajustando o controle financeiro, analisando os números e principalmente, compartilhando a tela aqui, principalmente tomando as decisões difíceis que você precisa tomar. Mas quando você não enxerga, você não toma essas decisões. Antes de você ir para o próximo vídeo, pera lá, Alex, aqui de novo. Você acabou de assistir um conteúdo mega ultra power, né? A gente pegou ali algumas partes da nossa aula completa e disponibilizou para vocês. E você viu ali que a gente, em alguns momentos, usou o Yampa. O Yampa é a nossa plataforma de controle e fluxo de caixa, onde você consegue colocar tudo isso que a gente está ensinando de forma extremamente prática, fácil e acessível para você. Por que eu parei aqui para conversar com você? Eu tenho um convite. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para uma oferta e uma condição exclusiva do Yampa. Essa oferta, essa condição vai ficar por tempo limitadíssimo, tá? Então, provavelmente só essa semana. Clica ali para saber um pouco mais. Se você está comprometido ou comprometida a ter a clareza dos números do seu negócio e já percebeu que isso é extremamente importante para você conseguir lidar bem com esse momento, com essa crise e assim por diante, de verdade, clica ali para saber um pouco mais da condição, o que a gente oferece. Não é só o software que está incluso, tem alguns bônus ali maravilhosos, conteúdo, curso completo de controle financeiro e fluxo de caixa, tem lives que a gente vai fazer para fazer auditoria do que vocês estão fazendo, para ter a certeza que está tudo certo. Enfim, tem muita coisa que a gente preparou realmente para esse controle financeiro e fluxo de caixa não ser mais um obstáculo na sua vida. Se você não tem controle nenhum, se você tem controle numa planilha em Excel, de verdade, vá lá entender um pouco mais. Se você usa outros softwares, também vale a pena entender até a comparação que a gente faz. A maioria dos softwares não te dá essa clareza. Você tem até uma sensação de que está fazendo controle, mas continua perdido e não sabe o que está acontecendo com o seu negócio. Então, de verdade, veja essa condição, vai valer a pena cada segundinho que você olhar ali, beleza? E aí, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe também, mas aproveite essa condição, que essa condição é exclusiva. A gente nunca fez ela antes, provavelmente a gente nunca vai repetir dessa maneira. Então vale a pena realmente dar uma olhada aí, beleza? Clica ali embaixo antes de ir para a próxima aula, depois você volta para a próxima aula e quem sabe já com acesso ao Yampa, e vai ficar até mais fácil você acompanhar as aulas já com o seu Yampa aberto. Show? Então clica aí, clica, vai!